você sofre com isso, né? Assim como eu sofria também, vai atrás, pergunte, tente entrar para o programa. Eu não me arrependo de nada do que eu paguei. Façam isso por você, não é nem pelo parceiro, né? Não é nem por outra pessoa, mas façam isso por você, para aumentar a autoestima de vocês, né? Para aumentar o sentimento de capacidade e também porque vocês merecem ter uma relação sexual. Antes era eu pensando, né, e assistindo os vídeos, só olhando as outras pessoas nos comentários, eu falava, meu Deus, será que um dia eu vou estar lá falando também? Né? E hoje eu tô aqui dando o meu depoimento também. Para meninas que são mais novas do que eu, né, não esperem, não deixa passar muito tempo para poder fazer, indo de relação em relação, se frustrando, ouvindo coisas que você não vai gostar, sabe? Já entra logo, faz o que for necessário para poder sair dessa. E para as mulheres que são mais velhas, vão atrás, para vocês se sentirem mais completas, né? Que nem eu hoje. Hoje eu posso falar, eu me sinto uma mulher de verdade. Sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Adeus Vaginismo. Eu sou a doutora Mariana Maldonado. Aqui no podcast Adeus Vaginismo você vai encontrar muitas histórias de superação de mulheres que venceram o vaginismo com a ajuda do programa Chave Mestra. O meu programa de tratamento 100% online por vaginismo. Cada história contada aqui terá sua individualidade. Dentro do que eu observo, quanto mais você assiste, mais você se fortalece para seguir o que tanto quer. Uma vida sexual saudável, sem medo e sem dor na penetração. Já curte esse episódio, marca lá, gostei, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque isso me ajuda a alcançar mais e mais pessoas que precisam saber que existe luz no final desse túnel. E também porque terão mais episódios e outros conteúdos por aqui que poderão te ajudar. Nós estamos no YouTube, no Spotify e também no Instagram. Basta procurar por Adeus Vaginismo que você encontrará o nosso canal. Eu espero que cada uma dessas histórias possam realmente te trazer luz, esperança e motivação. Esse é o episódio de hoje. Podcast Adeus Vaginismo, 1001 histórias de superação. Muito boa tarde, gente, tudo bem? Boa tarde para quem está escutando a gente agora em mais um episódio desses maravilhosos podcasts que eu amo fazer, o Vaginismo 1001 Histórias de Superação. Eu sempre fico muito feliz quando eu recebo mais uma ex-aluna aqui para contar a sua história de superação, de como vencer o vaginismo com a ajuda do programa Chave Mestra. E hoje eu tenho aqui a Daniele, que está para falar para a gente como é que foi a experiência dela, como foi a história dela, qual o caminho, né, que ela percorreu para chegar até aqui. E como é que ela está hoje, né, gente? Porque eu acho que é o que todo mundo quer saber, não é mesmo? Então é isso aí. Então, Daniele, muito bem-vinda, minha querida. Que bom que você topou estar aqui conversando com a gente. Olá, boa tarde, tudo bem? Estou muito Coisa feliz de boa. estar aqui também e muito emocionada. Acho que a palavra para agora é emoção. Isso é uma delícia, né? Assim, eu acho que, imagino que quando vocês percorrem esse caminho que vocês percorreram, e quando vocês chegam ao fim, literalmente, quando vocês encontram a luz, essa luz no final do túnel que vocês tanto esperam, eu posso imaginar a emoção que vocês sentem, porque eu também sinto daqui uma emoção enorme de poder ter feito parte de todo esse processo, mas só vocês sabem o que vocês sentem quando vocês conseguem vivenciar isso, vivenciar essa superação e finalmente se ver livre de todas essas correntes, de todo esse transtorno que é o vaginismo na vida de vocês, né? Mas você tem quantos anos, minha gata? Eu tenho 24. 24 anos. Você fala comigo da onde? Que Eu estado? falo com você de Alta Floresta, no Mato Grosso. Uma Olha, cidade no gente, interior do Mato Grosso. que coisa linda. Olha só, é isso que eu falo É, da riqueza da internet, né? A internet nos leva a caminhos os mais longínquos que a gente pode imaginar, porque você veja, eu estou aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, plena cidade grande, ajudando uma mulher a ir lá no interiorzão do Mato Grosso a ficar livre é. de um transtorno desse tipo, né? Ai, tão bom isso, gente, adoro esse negócio, como eu gosto desse programa, acho isso tão lindo, lindo demais. E gata, conta aqui, vamos, conta com um pouquinho da sua história, como é que foi a sua história? Você está com 24 anos, você é uma moça jovem, né? Com quantos anos você tinha quando tudo isso começou? Como é que você, se você, né, se você procurou alguma ajuda, se você teve um diagnóstico, conta um pouquinho como é que foi a sua história, como é que você se identificava, né, antes de você chegar ao programa, imagino que você tenha feito o nosso teste, fez o teste? Chegou a fazer? Fiz, aham, Então, fiz. e aí ali no teste, pelo menos dá para ter uma noção, né, de que nível e o que é que a gente tem, o que vocês têm. Mas conta um pouquinho da história, como é que tudo começou para você? Você está com 24 agora, né? Tenho, aham, 24. Então, a minha história, ela começou assim, né? Acho que é importante falar um pouco da minha família também.
Uhum. Eu venho de uma família, né, que é extremamente católica, minha mãe é muito católica, né, meu pai também, então a gente, assim, praticava muito, ia muito na igreja, e a minha mãe, assim, ela já tem quase 60 anos, né, então quando eu entrei ali na minha adolescência, né, com 13, 14 anos de idade por aí, ela nunca foi aberta comigo para poder falar sobre esse tipo de assunto, né, então, assim, na verdade, eu até vi uma resistência da parte dela em não querer falar nada comigo, né? Nem comigo e nem com o meu irmão, que eu tenho um irmão também, e assim, o tratamento com ele também era da mesma forma, né? Então, a gente não teve essa abertura lá na minha casa para a gente poder contar. Então, assim, logo nos meus primeiros relacionamentos de infância mesmo, né? Às vezes eu via minhas amigas comentando e tudo, falando que contava para a mãe, né? Que tinha conhecido uma pessoa, um menino e tudo, que estava gostando. E aí aquilo eu olhava para aquilo e falava: Meu Deus, aí tem coragem, porque se eu for falar isso aí lá em casa, eu tô lascada demais. Aí, conforme foi passando os anos e tudo, que eu fui ficando um pouco maior, que eu fui me envolvendo mesmo com outras pessoas, né? Aí eu guardava aquilo para mim, porque eu tinha muito medo, né? E ela, assim, de uma forma indireta, sempre falava pra gente, porque para a pessoa se relacionar, ela tem que casar, que não é isso de encontrar um namorado ou querer ficar com qualquer pessoa da rua, porque isso não é certo, que não sei o quê. E aí aquilo foi entrando muito na minha cabeça, né? Não que eu não fazia, né? Assim, conhecesse outras pessoas, mas assim, eu não era aberta para me comunicar, né? Tanto que eu lembro que até para mim poder beijar pela primeira vez demorou muito tempo, porque assim, eu sentia muito medo e muita insegurança, né? Porque era algo que a gente não era aberto, não tinha uma comunicação sobre isso, então não teve, sabe, nenhum papo, nenhum assunto sobre isso também. Às vezes, se ela via alguma coisa, ela já brigava bastante, né, com a gente, então assim, eu me sentia muito insegura, né? Uma Eu me sentia muito educação insegura. daquela linha, uma educação daquela linha mais repressora, né? Que é bem uma das características que pode ajudar vocês a desenvolver esse medo da penetração depois. É bem comum essa história da educação que é mais repressora, da educação que ou é proibitiva, como você mesma em muitos Uhum. momentos percebia, né? Ou então é aquela repressão que não proíbe, mas também não conversa, não orienta, É, não informa, não era isso mais ou menos que você percebia? sim, é bem isso, não informava, né, não passava. Às vezes é porque eu não chegava a perguntar, mas se alguém falasse algo perto, falava que não era assunto para a gente estar falando, entendeu? Ou, né, participando. Então, aí eu lembro que eu ainda demorei muito tempo, assim, porque, né, para quem é adolescente, hoje, 12, 13 anos, a pessoa, né? E aí, na minha época, eu acabei beijando pela primeira vez, eu já tinha 16 anos de idade, tipo assim. Pelo menos o que minhas amigas falavam é que elas já tinham tido essa experiência, né? E eu ainda não, porque eu tinha muito medo, né? Tinha muita insegurança de conhecer alguém, de ficar com uma pessoa, sabe? De não ser bom. Eu morria eu tinha muita vergonha, na verdade, né? De ir beijar pela primeira vez e ficar com vergonha e tudo não ser bom e depois saírem falando mal, entendeu? E aí depois essa vergonha também foi me acompanhando aí com o vaginismo, né? Aí conforme eu fui ficando maior, né, com os meus 17 anos, por aí, quando eu entrei na faculdade, aí na faculdade a gente conhece um monte de pessoas, né? Aí eu comecei a me relacionar, né, com meu primeiro namorado, na época, e aí, assim, a gente teve vários momentos que a gente ficou juntos, né, sozinho. E aí eu pensava comigo, né, que ia acontecer. E assim, quando eu estava no ensino médio, na verdade, eu tive um relacionamento com outro rapaz, tudo. Aí a gente até tentou, sabe, algo, só que não chegou a acontecer, porque ele falou assim que, como eu era virgem ainda, que não seria bom, né, porque podia doer, essas coisas, né? E que daí ele não queria, entendeu? Ele não queria assumir a responsabilidade, não é isso? É aquela É verdade. responsabilidade de estar com você. Entendi, é mais ou menos isso. Aham. Aí eu peguei e deixei quieto, né? Mas assim, até então, na minha mente, seria assim, ó, uma dor passageira e tudo, e acabou. Eu pensava comigo, ó, quando eu ainda não tinha beijado, eu tinha medo porque a pessoa poderia perceber que era a minha primeira vez beijando. Eu falei, só que com o sexo ele não vai saber se é a minha primeira vez ou não. Eu pensava assim, né? Uhum. Aí eu falei, então eu não vou ficar com vergonha, né? Mas assim, com esse daí não aconteceu nada. Aí eu comecei, entrei na faculdade,
comecei a namorar com um rapaz lá, e aí a gente teve nossos momentos sozinhos, íntimos e tudo, e também, assim, teve umas 2 vezes que a gente tentou, e não acontecia, né? Era como se tivesse uma barreira, parecia que eu nem tinha vagina, parecia que eu não tinha nada ali. Não Sabe, ele passava nem da tenta portinha, né? nada, Nada, de jeito zero. nenhum. Aham. E eu olhava aquilo e falava, uai, mas tá E estranho esse ele tava, negócio, e ele gente. tava ereto, né? Ele tava com o pênis ereto. Demais, isso, totalmente. E tentava, sabe? E aí depois, assim, teve algumas vezes até que a gente tentou, que depois, assim, a minha região ficou doendo, não porque tentou, entendeu? Mas a perna, assim, de tanto movimento que fazia para poder tentar, mas eu totalmente rígida, dura, né? Aí Uhum. a gente tentou várias vezes, e não ia, porque parecia que eu nem tinha vagina, né, que nem eu expliquei, e aí eu fiquei sem entender, né. Aí depois eu terminei esse meu relacionamento, né, com esse rapaz, aí eu conheci outro, né, tentava do mesmo jeito e nada. Tentava Aí eu vejo querendo, afim, com vontade, né? isso, Lubrificada, querendo aquele momento, e mesmo assim a coisa parecia que estava naquela barreira que não conseguia entrar, uma né? barreira, nada. Falava, gente, aí eu ouvia as minhas amigas falando, né? Ai, porque minha primeira vez doeu, ai, porque isso, porque aquilo. Eu falava assim, gente do céu, mas o que que tá acontecendo comigo? Que nem dor eu não sinto, porque parece que eu não tenho nada ali, Nem dor, porque na verdade você não deixava nem chegar perto, né? nem Porque nem chega dor, perto. sim, nem dor você Uhum. sentia. O nível era tão que você nem percebia que estava tão dura, tão tensa, tão rígida. O medo era tanto que nem ele você conseguia perceber. Olha isso. Sim, nem ele eu conseguia perceber. Aí eu peguei e falei, gente, mas isso aqui não tá normal. Aí eu fui procurar na internet, né? Aí eu comecei a pesquisar na internet. Não consigo ter uma relação, o que é? Aí eu colocava assim, parece que tem uma barreira na minha vagina, o que é? Eu colocava desse jeito, né? Aí começou a aparecer algumas coisas para mim, né, de disfunção. Aí eu vi o nome vaginismo lá. Aí eu peguei, fui pesquisar, né, procurei tudo. Aí eu vi, né, algumas, assim, características, né. Aí eu lembro que uma das características que marcava lá era a dor persistente para ter a relação. Aí eu falei, não, mas eu não me enquadro, então, porque eu não sinto. Falei assim, não, mas tá estranho, eu não me enquadro isso aqui, não, não, acho que não tem. Mas assim, aí eu olhei o nome lá, né, vi vaginismo, aí eu falei assim, bom, mas agora, né, tinha muitas coisas que batiam, né, aí eu falei assim, eu acho que eu vou usar esse nome aqui para quando eu conhecer alguma pessoa e tudo, que a pessoa quiser ter uma relação comigo, eu já usar como desculpa para não ter, né, Cartão de aí visita, eu, né? Aquele cartão de visita. Olha, isso, tenho vaginismo, né? isso, Aham. aham. Aí eu comecei a conhecer, né? Eu conheci várias pessoas assim, maravilhosas mesmo. E aí, quando a gente ia se encontrar, ter um encontro mais íntimo e tudo, aí eu já falava assim: olha, mas não vai acontecer nada, tá? Porque eu tenho uma disfunção assim, assim, assim. E eu comecei a usar aquilo como desculpa, entendeu? Para não deixar acontecer nada, né? Sim. E aí foi bem nesse período que eu já conheci o teu trabalho. Então, assim, eu tinha em torno de 18, 19 anos de idade. E eu já conheci você. Eu cheguei, procurei o Instagram, vi as suas, né, os posts, eu via também o curso, eu já sabia do curso também, né? Só que eu falava, não vou gastar meu dinheiro com isso, não. Pensava assim, porque daí eu já tinha percebido que a disfunção, ela era psicológica, né? Falei, se Sim. é psicológica, então eu consigo resolver com a minha mente, eu não tenho que pagar nada, eu consigo Hum. resolver comigo mesma. Eu falei, no dia que eu decidi que eu vou querer ter, eu vou querer ter. E aí fui deixando de lado, né? Eu segui, às vezes dava uma olhadinha lá no que você postava e tudo mais. Dava aquela Aí eu olhadinha via, ali, né? Tipo assim, pode ser, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu aproveito alguma coisa aqui, sabe? Vamos ver aqui. A mente vai lá, deixa eu dar uma olhadinha, para ver se eu me convenço uhum, de alguma forma, né? era bem desse jeito aí. Aí conforme foi passando o tempo, o meu medo, assim, ele só foi aumentando, sabe? Ele não ia diminuindo de jeito nenhum. Ele só foi aumentando. Então, assim, se antes eu ainda tentava, né? Depois que eu peguei, assim, eu mesma me diagnostiquei, eu parei de tentar, sabe? Eu tinha a minha relação íntima com outra pessoa, né? A gente tinha outras formas de relação sexual, né? Porque são várias, né?
Sim. Só que não existia a penetração. Eu nem deixava, nem encostar, nem chegar perto um dedo. Eu já não deixava, né? Do medo que eu tinha. Aí eu passei por um momento assim de muita dificuldade quando eu tinha em torno de uns 19, 20 anos de idade, né? Aí eu acabei mudando muita coisa dentro de mim, né? A minha forma de viver, os meus pensamentos e tudo. Aí quando esse momento assim bem difícil passou, aí eu falei, nossa, agora que isso passou, eu falei, acho que eu consigo resolver esse problema. Pensei comigo, eu consigo, com o poder eu pensava assim, com o poder da minha mente, eu vou conseguir resolver esse problema. Aí eu fiz vários tipos de terapia, sabe, alternativa. Fiz reiki, eu fiz mesa radiônica, eu fiz constelação familiar, fiz tudo que tinha de terapia alternativa eu fui fazendo. E nada melhorava, nada. Eu falava, gente do céu, mas é possível ser psicológico, eu tenho que mudar minha cabeça. Aí eu parei de te seguir, né? Foi o momento assim que eu deixei de seguir até os Rebeldia, meios chegar. rebeldia, rebeldia total, Rebeldia. rebeldia, raiva, revolta, revolta. Uhum. Aí eu deixei de te seguir. Aí eu falei, não, é psicológico, então eu vou tratar aqui. Se ficar chegando e-mail falando que eu tenho que. Falei, aí que eu não vou me curar de jeito nenhum, deixa eu parar de seguir e eu vou curar eu mesma com a minha mente. Mas eu tentava me curar com a minha mente, mas assim, morrendo de medo de me tocar. Né? Então eu não chegava a fazer isso, esse autoconhecimento, né, prático que você fala de se tocar, de se conhecer. Não, eu só pensava, não vai doer, não vai doer, e é assim mesmo, e ppp, mentalmente, mas a parte prática, né, eu não fazia. Aí, conforme foi passando os anos e tudo, eu comecei a criar muita vergonha também, muita vergonha, porque eu falava, meu Deus do céu, eu já tenho 20, aí depois 21, 22, 23 anos e eu ainda não tive uma relação sexual. Meu Deus, todo mundo tem meninas mais novas do que eu que já tiveram e eu ainda não tive. Aí aquilo começou a me afetar muito, né? A partir assim dos 21 anos de idade, aquilo começou a me afetar bastante por conta da idade também. Que eu Sim. ficava me cobrando muito, eu falava, gente, todo mundo já teve, todo mundo que eu conheço já teve algo natural e eu não consigo fazer algo que é tão normal para a maioria das pessoas, né? Aí, nossa, aquilo me deixou assim por uns 3 anos muito mal, que eu acordava, dormia pensando no problema, né? Assim, pensando no problema, mas não que eu conseguiria resolver, pensando que eu não conseguiria resolver. Uhum. Inclusive, acho que eu até te escrevi em um dos e-mails que eu mandei de agradecimento, que teve vezes que eu chorava tanto, mais tanto que eu falava para Deus, assim, se for para mim conviver com isso para minha vida inteira, então pode me levar embora de novo, porque eu não quero viver a minha vida sabendo que eu não consigo fazer algo que todo mundo faz, Imagina o né? tamanho do seu sofrimento, meu bem, para pensar, que passar isso pela sua cabeça, né, de te tirar a Uhum. vida, que é o seu bem mais precioso, imagina o tamanho do sofrimento. Sim, então, é que nem eu falei, eu passava era dia e noite pensando sobre, né, Uhum. pensando no problema. Às vezes eu encontrava uma pessoa muito boa para me relacionar, sabe, uma pessoa que até compreendia, tentava me estimular e tudo para poder resolver, e eu simplesmente ia lá e acabava com o relacionamento, porque eu falava, não vou te prender comigo, sendo que eu tenho essa dificuldade aqui, você tem que encontrar uma pessoa melhor do que eu, você não pode ficar comigo, né? E aí foi assim, né, por muito tempo. Aí quando foi ano passado, né, no começo do ano passado, eu comecei a namorar, né, com esse meu ex-namorado. E aí, assim, ele sempre também foi muito, assim, ele nunca me forçou a nada, sabe? E pelo contrário, sabe? Pelo contrário, ele falava, não, se você não conseguir, não tem problema, né? Você acha que o teu ex-namorado era mais de que perfil? Daquele perfil que a gente coloca lá? O que que você acha que ele era? Qual perfil? Aquele, é porque eu não lembro agora dos nomes, mas ele é daquele que não estimulava, aquele muito calminho, muito tranquilo, A gente tem o né? bonzinho, que é O aquele que, bonzinho. não, mas ele é tão bonzinho, ele não me, Isso. ele não me força, né? Força entre aspas, Aham. né? Ele não cobra de mim, ele entende o que eu tô passando, ele também não me força, né? Não, assim, tipo, não chama, não me chama, né? Uhum. Não vai me estimular no sentido de, não, vamos lá, vamos tentar, né? Ele compreende a sua situação, é extremamente compreensivo, que é o que chama do bonzinho, né? Sim, é E a isso gente mesmo. tem que é aquele cobrador, que é aquele que é o oposto, e fala: e aí, vai resolver ou não vai?
esse seu problema aí tá deixando a gente, vai acabar, a gente vai terminar, não aguento mais isso não, vai embora, hein? Que é o cobrador, né? E Hum. aquele que é o incentivador, que é aquela pessoa que incentiva você a se cuidar, que tá contigo junto dentro desse cuidado, vê com você um tratamento, vai contigo, participa, tá no teu lado, vibra com as suas conquistas, né? Porque assim, é aquilo, o bonzinho e o cobrador, eles estão em extremos opostos. E o É. bonzinho, por mais bonzinho que ele possa ser, respeitador também, claro, ele, por outro lado, ele não te estimula a vencer, né? Ele Uhum. fica numa posição mais submissa, no sentido de você resolve aí, indiretamente é isso, né? Do tipo, não, vai com calma, não tem problema se não der tudo bem, não tem problema, aí até aí tudo bem, ok. Só que a postura do se não der, não tem problema, também muitas vezes diz do tipo, não, tudo bem, deixa quieto aí, vamos deixar isso para lá, não vamos fazer nada não, não vamos insistir tanto, né? Deixa isso aí um pouquinho mais para debaixo do tapete, entendeu? É. Uhum. Era exatamente assim, né? Então ele era esse perfil bonzinho, né? Pelo menos no começo, quando eu conheci ele. E aí ele falava, não, não tem problema, se não acontecer, não tem problema, o importante é a gente estar junto, né? Ele falava assim, se nunca acontecer. Nossa, aí eu, com a minha mente naquele momento, eu falava assim, ah, é esse aí mesmo, é o cara pra mim, é o cara, É esse, porque porque eu te nunca vai sinto, acontecer, se nunca acontecer, tá tudo bem. sim, Esse é o cara tá para na mim que minha já me mente. entendeu. Sim, Olha na como é minha que a mente mente era é, isso. como é que a Nunca vai mente é, né? acontecer mesmo, então é ótimo, eu vou ficar com essa pessoa aqui mesmo. A gente era muito diferente em vários aspectos, né? Eu falava assim, não, mas vamos continuar junto mesmo, porque pelo menos eu encontrei uma pessoa aqui que me entende, né? Então, que não vai ficar me cobrando, que não vai, sabe, um bonzinho aqui. Aí, o tempo foi passando e tudo. Aí eu fui pra lá no final do ano, porque ele namorava aqui na mesma cidade que eu, né? E aí, eu fui lá, fiquei o ano inteirinho, fazendo minhas terapias, e meditando, e refletindo, e não sei o Trabalhando a quê. cabeça. Aham, fazendo visualização que vai dar certo, que vai, e cobrando o universo. Aí cheguei lá no final do ano, vamos tentar, pior que das outras. Aí eu já caí do cavalo, me frustrei demais, né? Aí ele, né, depois de um tempo assim, ele começou a falar, é como se fosse cobrando, sabe? Porque não tinha acontecido. Tipo assim, olha, eu tô com você, mas a gente ainda nem teve uma relação sexual, né? Hoje nenhuma outra pessoa ia aceitar isso, entendeu? Tipo essas coisas, né? E aí aquilo começou a me machucar bastante, né? Porque como uma pessoa que era bonzinha assim, aí de repente você tá falando um negócio desse, né? Aí eu falei, ai meu Deus, e agora? Aí teve, eu lembro quando eu voltei de lá, né, de São Paulo, foi em janeiro. Aí eu peguei, cheguei aqui, a gente teve uma briga muito feia, né? Porque eu falei de alguns uns problemas, uns defeitinhos dele lá que não tava bom, né? Aí ele pegou e falou disso pra mim, né? Falou, olha, mas você também não consegue ter uma relação sexual, falou pra mim, né? Jogou Aí na tua aquilo me cara. jogou, Jogou na tua cara. aí aquilo assim me feriu bastante, né? Nossa, me feriu muito. Aí eu peguei e falei pra ele, expliquei, mas não é porque eu não quero. Falei tudo, mas assim, né? Daí, né? Falar. Aí eu pensei comigo, falei, não, agora chega. Chega, é o fim da picada. Chega, eu vou procurar um tratamento, eu vou ver e eu vou sair daqui. Eu não quero nem saber, pode custar 10 mil, 20 mil, 30 mil, o que for. Eu vou pagar, mas eu vou resolver. Aí foi o momento que eu lembrei, né, de você. Aí eu falei assim, ah, tem a doutora. E eu já sabia, né, que você falava que a gente começava com o dedo. Eu já tinha comprado um livro seu também para mim ler, né? Aí eu falei assim, ah, a doutora lá no livro falou que a gente começa pela autoobservação. Falei, me observar dá, pra mim tá, tranquilo, né? Então deixa eu começar por aí mesmo, porque eu vi as outras formas de tratamento que começavam sempre com dilatador já. Falei, mas nem no meu pensamento não vai, eu vou botar um negócio lá já. Logo assim, eu falei, não vou, não. Aí eu voltei atrás, comecei a olhar os e-mails de novo, fui seguindo de novo no Instagram, fui Vamos começar de seguindo novo, no começar tudo de novo. vamos, recalculando a rota. É. Aí eu segui, entrei em contato, né, com vocês e comecei meu tratamento no finalzinho de janeiro, né? Comecei, assim, a olhar as aulas mesmo no começo de fevereiro, dia 4 de fevereiro, que eu
fui assistir a aula, a primeira aula, e aí essa semana também já comecei nos exercícios, né, da autoobservação, e aí foi indo, aí eu comecei. E foi assim, né, um pouquinho da minha história, porque é tantos altos e baixos que a gente passa nesse momento, Sim, né? sim. E assim, eu acho que é legal a gente fazer aí. Eu gosto muito dessa linha do tempo construída, porque mostra o que vocês enfrentam, e cada uma de vocês é única, cada uma de vocês tem a história de vida de vocês. O que que você faz de profissão, Dani? Você estuda, você trabalha? Então, atualmente estudo e trabalho. Eu sou professora, né? Só que eu tô migrando de profissão, tô tentando aí, porque eu sou agrônoma também, né? Então, umas profissõezinhas aí, tô fazendo outra faculdade já também, assim, então, que nem você fala, né? Não é por falta de estudo, porque a gente olha tanta mulher Não, com não tanto é. estudo, Eu né? gosto sempre de perguntar, inclusive, o que que vocês fazem, né? Porque, assim, é para deixar claro que isso não depende do nível social, isso não depende de um nível socioeconômico, isso não depende da idade, isso não depende de gênero, isso não depende de orientação sexual, não depende de nada. Só depende de ter uma vagina. Tem uma vagina, pode sofrer com medo dela. Tem uma vagina, pode sofrer com medo de se tocar, pode sofrer com medo da penetração, pode sofrer com medo de ter uma relação, né? Porque basta ter uma vagina. E por isso que que o vaginismo é uma disfunção extremamente democrática. Ele não escolhe quem ele afeta. Não é porque a mulher tem instrução, né, tem conhecimento formal, que ela terá necessariamente um conhecimento sobre si mesma, sobre o seu corpo. Porque esse aprendizado de conhecimento sobre o corpo é um aprendizado que a gente aprende, a gente auto-aprende, literalmente. Ninguém vai ensinar isso pra gente, não. É a gente que aprende isso. A gente que pelo menos deveria aprender isso lá quando a gente é mais jovenzinha, quando a gente está ali nos movimentos de conhecimento sobre a gente. Só que, por inúmeras razões, nós não somos estimuladas a fazer isso. Nós não somos sequer educadas nesse nível para ter esse contato com o corpo e essa naturalidade. Muitas vezes somos, inclusive, inibidas para fazer isso. E isso não depende do nosso nível social. Nem depende nem tanto da nossa educação, porque a educação, apesar de ser um fator que pode sim interferir nesse autoconhecimento, assim como tudo aquilo que você escuta à sua volta, as experiências alheias, né, de que vai doer, de que vai incomodar, de que vai ser uma carnificina, de que vai ser um horror. Todas essas experiências alheias também podem contribuir para que você desenvolva o seu próprio medo e a sua dificuldade. Mas, independentemente disso, tem mulheres que, mesmo vivendo em todo esse contexto, elas não têm esse medo de se tocar. Então, assim, o que faz a gente desenvolver este medo de se tocar é que realmente é um mistério. A gente não tem ainda uma situação que possa, ou uma ou mais, para dizer assim, não, é isso. Porque, em termos de contexto, muitas vivenciam o mesmo contexto e nem todo mundo terá a mesma questão, terá o mesmo problema, né? O fato é que quando a gente tem uma pessoa, tem uma mulher, e aí não depende, como eu falei, não depende de estudo, né? Eu já cuidei de muitas mulheres que tinham a mesma formação que eu, eram ginecologistas, eram médicas, conheciam muito bem a anatomia dos outros, mas a sua própria anatomia ela nunca tinha explorado, ela nunca tinha conhecido. Então, assim, o fato é que quando a gente desenvolve esse medo, e vou te falar, não importa muito a origem deste medo em especial de se autoexplorar, como eu falei, a origem pode ser diversa, múltipla, mas quando a gente desenvolve esse medo e a gente se dá conta, porque muitas de vocês não se dão conta desse medo, exatamente como você, demora um pouco para entender, mas espera aí, eu tenho esse problema comigo mesmo, eu tenho esse medo de me ver, a gente não consegue enxergar muitas vezes esse medo de ver e se tocar como sendo a questão. E muito provavelmente o medo que é o principal para ser resolvido para que a gente possa ter a nossa liberdade. Então, na hora que a gente consegue identificar, mesmo que a gente não identifique ele ainda como o medo, porque isso é uma coisa que é muito difícil de fazer, a gente só vê isso depois, quando você se livra, aí a gente vê que era o medo, né? Mas mesmo que você não identifique ele como o medo, mas que ele seja um dos medos que você tenha, na hora que você, e não importa os outros, é o que eu falo, não importa os outros, na hora que você começa a trabalhar esse, de forma orientada, da forma como a gente trabalha, por exemplo, lá no programa Chave Mestre, em que você tem as orientações para que você possa vencer esse medo, claro, com a supervisão, com acompanhamento, é para isso que o programa serve. Você tem todo o apoio didático lá, porque ele foi todo montado de forma didática, mas você tem o meu acompanhamento, eu estou lá contigo para poder te ajudar em o que você precisar.
né? Virtualmente, sim, que a estrutura foi toda montada desse jeito, mas foi eu tentei montar uma estrutura da mesma forma como eu faço no meu consultório para auxiliar quem está comigo, né? Então, a ideia era exatamente que vocês me tivessem perto, e eu vejo depois de 5 anos o como isso está sendo bem-vindo e o como eu consigo fazer isso, quando eu vejo resultados lindos como o seu, né? Que ou seja, quando a gente começa a ver e a cuidar desse medo, que para mim é o medo mais embrionário, aquele primeiro medo que a gente desenvolve lá atrás, quando a gente é muito jovem, quando a gente consegue desenvolver e se livrar deste medo, muita coisa muda na vida da gente, muita coisa se transforma na vida da gente, porque a gente se conquista, a gente se conhece, a gente entende que a gente é uma mulher, a gente entende que a gente tem uma vagina, quem se identifica como mulher, né, vamos deixar claro, mas a gente entende que a gente tem uma vagina, a gente entende que tem um corpo que nos pertence, porque, na verdade, com o tempo, conforme o tempo passa, vocês se dão conta de que parece que a vagina ela não faz parte de vocês, ela faz parte de um outro corpo, de alguma coisa que não está em vocês. Quando, na verdade, a vagina é um órgão seu e ela precisa estar integrada a você para que você possa fazer o uso dela que você quer, seja do ponto de vista sexual, para você aproveitar, seja do ponto de vista não sexual, para você se cuidar. Cuidar da sua saúde, fazer coisas práticas do dia a dia que você queira fazer, né? Então, essa liberdade que a gente tem com o nosso corpo, que a gente precisa ter com o nosso corpo, ela é conquistada através desse autoconhecimento muito embrionário. Só que a gente não se dá conta dessa importância até o momento que a gente vivencia ela. Estou errada? Não, tá totalmente certa, doutora. E é É isso mesmo. Somente quando eu conseguir ter esse autoconhecimento prático, né, que eu consegui mudar mesmo para poder chegar lá. sabe? E aí você cumpriu o programa em quanto tempo, Dani? 2 meses, 3 meses? Quanto tempo foi? Mais Não, um demorou pouquinho? mais um pouquinho. Aham. Eu comecei a fazer mesmo em fevereiro, né? Hum, E aí eu terminei ele, assim, para mim que eu terminei, né? Eu hum. considero que eu terminei em julho, né? Que foi quando eu consegui colocar os 2 dedos, né? E aí no mesmo dia eu também já fiz, coloquei os dilatadores. Então, assim, para mim foi um marco de alegria ali já, né? Porque depois eu só ia ajustando os dilatadores, né? Colocando ele em outras posições, aí se eu sentir Sim, medinho sim, alguma sim. coisa, já ia ajustando, né? Sim, sim. Aí, mas então, então demorou em torno de fevereiro, Março, abril, mais 4 meses, 4, 5 meses, mais ou menos, por aí. Uhum, né? mais ou menos isso. Aí era outra coisa que me angustiava, né? Falava, Hum. gente, mas o povo termina tão rápido e eu tô aqui pelejando ainda, meu Deus, mas eu tenho muita crença mesmo aqui para poder tentar, para poder dar certo, hein? Mas é Uma tem um engraçado, tempo. porque cada um tem um tempo. E é engraçado porque desde o começo, né? Quando eu comecei, que eu entrei lá que eu comecei com a autoobservação, eu já me sentia curada, né? Olha que Chega a ser coisa boa, engraçado. gente. Que coisa Uhum. interessante. O seu sentimento já começou a se transformar ali, né? Sim, já começou a me transformar. Então, assim, eu fazia, mas eu já me sentia curada. Às vezes eu ia, passava por uma fase que estava muito difícil, né? Que nem para mim a fase mais difícil foi aquela do toque externo, né? Onde a gente ia colocar a pontinha do dedo, seria a pontinha do dedo. Então, meu medo era tanto que nem a pontinha do dedo eu achava que eu era capaz de colocar, né? Então, Uhum. quando eu comecei a fazer isso, né? Que eu tentava e parecia que ia, mas parecia que não ia, eu ficava, meu Deus, será que foi, será que não foi? Aquilo, né, gerava uma dúvida dentro de mim, eu falava, não, mas eu sentia, né, eu não falava para mim, eu sentia, eu falei, eu já tô curado, eu só tenho que passar por essas fases aqui agora, porque curado eu já tô. Aí eu ia, aí deu certo, né? Acho que para mim o momento mais feliz, assim, mais marcante mesmo, foi quando eu consegui colocar a pontinha do dedo. Nossa Senhora! Isso que eu acho que é o mais legal, porque cada uma de vocês tem uma percepção de um momento emblemático, de um momento marcante, simbólico, né? Tem mulheres que, e isso depende muito também da fase que vocês, para quem nunca fez esses movimentos, eu acho também que isso depende muito da fase em que vocês imaginam que terá dificuldade, ou então que vocês já tenham experimentado dificuldade alguma vez. Para você que nunca chegou nem a passar da porta, ou seja, não chegava nem a passar, né, não chegava nem perto ali da portinha, dá para imaginar que se você consegue ultrapassar a portinha, que no caso é a ponta do dedo, e você consegue fazer uma introdução de uma ponta de dedo, por mais
simples que possa parecer, mas para você isso era tão impeditivo a ponto de você sequer sentir dor, de tanto medo que você tinha, na hora que você conquista essa bordinha de dedo, isso aí, eu imagino o quanto isso foi emocionante. Da mesma forma que para uma mulher que permite uma penetração parcial, ou permite até uma penetração completa, no vaginismo moderado, por exemplo, ou do vaginismo severo, mas que ela permite pelo menos uma parte do pênis, muitas sentem essa fase de um dedo, quando elas completam um dedo, como a fase mais importante, porque elas percebem que elas são capazes de botar o dedo por completo e não sentem mais nada. Mas eu imagino que no teu caso, assim como de muitas outras, que o medo é tanto que nem dor sente, porque não passa na porta, quando você passa por essa porta sem sentir dor e sem sentir medo, né? Nem dor, né? Medo. Porque o teu lance era o medo, não era nem a dor. Na hora que você passa por essa porta e você percebe que acabou seu medo, isso é libertador, com certeza. É libertador. Nossa, quando eu consegui colocar, meu Deus, mas eu fiquei tão feliz. Eu falei, eu consigo colocar o que for, meu Deus do céu, pode ser o tamanho que for. Eu falei, eu tenho que ajustar, calma lá que a gente vai indo devagar. Mas eu consigo, meu Deus. Aí depois, para poder colocar o dedo mesmo, foi tranquilamente, porque a gente tinha explorado tanto essa abertura, né? Tudo aquilo que a senhora fala no curso também pra gente, né? Que depois foi tranquilo para colocar, né, um dedo, né? Assim, e foi engraçado porque durante todo o tratamento, né, que eu fiz, eu nunca senti uma dor sequer, entendeu? Eu ficava pensando, né, eu tinha medo, né, quando eu não conseguia ter relação, antes de entrar no tratamento e tudo, só de imaginar, né, só de pensar, eu falava, meu Deus, deve doer demais. Um dedo mesmo, porque a gente começou, eu fui na ginecologista, né, que eu te contei. Que terror que foi. Então, assim, só com um dedo que ela colocou, eu não sei nem como que ela conseguiu colocar, de tanto medo que eu tava, né? Então, assim, com a ponta do dedo que ela colocou lá dentro de mim, aquilo já me doeu tanto, doeu muito mesmo. E eu fiz todo o tratamento, e nenhuma parte do tratamento, nem com o último dilatador, eu não senti aquilo que eu sentia quando eu tava, né, quando eu tinha esse medo todo, essa disfunção, né? Sim, é isso que é tão muito bonito, esse trabalho tão transformador que a gente consegue olhar ao final, né, da experiência que você tinha e de como você ficou depois que você passa por isso, né, eu acho que a imagem que eu acho que precisa ficar na cabeça de quem está escutando eu te ouvindo falar, é que exatamente todo esse processo que foi construído ao longo de toda uma vida, toda essa percepção de impossibilidade, toda essa percepção de medo, todo esse sentimento de medo, de impossibilidade, que era o seu caso, né, da impossibilidade da penetração, porque não era nem uma possibilidade parcial, era impossibilidade mesmo. Tudo isso foi sendo construído ao longo da vida por diversas razões, inclusive essa, pelo medo de se autoexplorar, mas da mesma forma que ela foi construída, ela pode ser desconstruída, e eu acho que é isso que as pessoas que estão escutando a gente agora, e que estão sofrendo da mesma angústia que você sofria, e mesmo quem está fazendo o programa Chave Mestra hoje, que volta nos podcasts, né, para escutar, até para pegar força, para continuar, a gente sabe que o caminho pode não ser muito simples e muito cheio de rosas para todas, muitas vezes ele é tortuoso, ele é mais difícil, mas na hora, mais difícil para algumas, né? E é natural que assim seja, porque as pessoas são diferentes, mas na hora em que você escuta, e que a pessoa escuta frases como a sua e depoimentos como o seu, mostrando na prática e mostrando claramente como é possível e como é real essa desconstrução, porque a gente não está falando aqui nem de um milagre e nem de algo que é fantasioso, não, é de algo real, aconteceu com você, como acontece com várias outras mulheres que conseguem fazer esse processo de desconstrução de algo que foi construído durante toda uma vida. Não é um processo simples, não é um processo simples, não, minto, fácil. Não é fácil, mas ele pode ser algo mais simples do que a gente imagina, só que a gente precisa ter a coragem que você conseguiu ter depois de tanto tempo, como é que a sua mente foi traiçoeira e ardilosa com você, né, de deixar você lá, não vou ver isso não, mesmo lá no fundinho, sabendo que isso aí ia ser bom para você, mas não, eu vou por outros caminhos, porque aí de repente, quem sabe eu me resolvo, né, e você foi por vários outros caminhos para você finalmente conseguir entrar neste caminho e conseguir aquilo que você queria, né, mas é isso, assim, porque realmente
A gente sabe que essas coisas acontecem, a mente, ela é muito ardilosa, às vezes vocês demoram, como você demorou quase, você acha que demorou quase o tempo que o chave mestre existe, né? Porque o chave mestra começou em 2019, né? Começou há 5 anos Uhum. atrás, então você já conheceu o meu trabalho muito provavelmente logo no início, e você demorou esse tempo todo para entrar, para chegar, né, junto com o chave mestra, porque é isso, porque a mente, ela também prega peças, ela também quer ver se você, ela quer te tentar mostrar se você pode ir para outros caminhos, e às vezes tudo bem, às vezes a mulher consegue, mas às vezes não. Como aconteceu contigo, você tentou várias coisas e as coisas não se encaixaram porque existia uma necessidade para você que não estava sendo suprida nos outros tratamentos que você procurou. E isso também acontece. Eu digo isso também para as pessoas. Quem não tem o medo de se autoexplorar e o medo de se tocar fora do sexo, não vai conseguir ser ajudada pelo chave mestre do jeito que a gente espera. Porque o chave mestre foi montado para aquelas mulheres que sofrem com medo da autoexploração, que sofrem com medo de se ver e se tocar. Essas que sofrem podem vir, porque essas vão estar aqui, eu sei, eu estou aqui de braços abertos para receber, porque esse é meu trabalho, é ajudar a mulher a vencer o medo de si mesma, o medo de se tocar. Mas para quem sofre com vaginismo e não tem esse medo, o chave mestre não vai conseguir ajudar. Terão outras formas de ajuda e essa mulher pode igualmente ficar livre. Mas o chave mestre foi pensado para quem tinha exatamente o que você tinha, colocando no passado, né, meu bem? Colocando lá atrás, Sim. né? Tinha. Você hoje já conseguiu no ginecologista de novo? Conta aí para o povo. Não, ainda não fui de Ainda não novo, mas foi? eu vou. Aham, Mas não, já mas tem, eu já está se sentindo à vontade para ir, né? totalmente. É isso, entendeu? Agora, conta para o povo aqui Totalmente. também, se você agora já arrumou um outro namorado, já está saindo com alguém, como é que tá a situação? Não, ainda não, porque assim, tem um mês, não, nem um mês ainda que a gente terminou, mas assim, Ah, sim. recente, né? Inclusive, eu fui tirar as dúvidas com você sobre o que estava acontecendo, né? E aí eu Uhum. falei assim, ai meu Deus, eu queria tanto fazer uma surpresa, agora pronto, já tô contando para a doutora o que está acontecendo, né? Mas assim, eu me sinto, eu percebi, né, que depois que eu terminei, né, a minha libido, ela deu uma diminuída, né? Aí eu falei, não, mas acho que é por causa dos problemas que eu tô passando. Hoje em dia é até interessante isso, porque às vezes você tá passando por um momento meio estressante, aí você vê que você perdeu um pouco a sua vontade. Ah, mas tá, pode ser relacionado a isso aqui. Antigamente eu nem tinha essa noção, né? Não tinha nada, noção nenhuma, entendeu? Desse tipo de função, né? E, assim, eu acho importante até destacar que, né, assim, eu tive a minha relação sexual, né, a primeira relação sexual, há exatamente um mês? Não, hoje não faz um mês, né? Um mês e 2 dias, né? Aham, aham. Mês passado, né, isso, em agosto, né? Tive a minha primeira relação em agosto, né, que sim, meu antigo namorado. Sim. Assim, foi um momento tranquilo, né? Não foi aquilo, eita, que eu achei que ia, nossa, mas foi, assim, maravilhoso. Não senti dor, não senti. Tava um pouquinho com medo ainda, um pouquinho aquela coisinha, né? A gente sempre. Você Acho que é normal estava com outra ficar, né? pessoa, é porque você estava com outra pessoa, né? Assim, outra É, pessoa é outra pessoa, e você estava realmente, e a relação estava, ela estava tentando se ajustar, né? Eu me lembro que era uma relação, você e ele, a relação não estava também às mil maravilhas, né? Ela estava ali tentando se é, ajustar. é Então, é isso natural que também. você, na hora que esteja com uma outra pessoa, ainda role uma certa insegurança do momento, mas não é mais aquela insegurança daquele medo que você tinha antes. É outro tipo de Isso. insegurança, não é? Exatamente, foi outro tipo de insegurança, né? Mas assim, foi totalmente natural, sabe? Não teve isso de ficar tentando várias vezes para poder entrar, não. Foi Entrou bem. normal, Entrou normal. muito bem, normal. Muito bem. Isso aí aconteceu tranquilamente. E aí, né, teve até o dia que eu te mandei um e-mail, né? Que tinha sido um dia depois, né, dessa primeira relação que eu tinha tido, né? Que eu tinha tido, que eu tive, né? E aí, no outro dia, quando a gente foi tentar de novo, né? Tentar não, a gente foi ter novamente, né, uma relação. Aí que foi quando eu te mandei, né, o e-mail, o que aconteceu, né? Que eu até falei com a senhora e tudo. Ele, né, por ter esse perfil de bonzinho, né, eu consegui identificar que o porquê dele ser daquela forma também, né? E isso, assim, a senhora também nas aulas já tinha explicado pra gente, porque o defeito da outra pessoa, né, quando a gente se cura, pode ficar mais evidente.
né? Pode aparecer. E aí foi o que aconteceu com ele, apareceu, né? E aí eu naquela situação, naquele momento, tudo, eu não consegui entender. Eu achei que era comigo. Eu falei, meu Deus, mas ontem foi tudo de boa e hoje, o que que tá acontecendo? O que que eu fiz de errado hoje, Ele né? não conseguiu E ficar aí, ereto, né? Ele não conseguiu ter a ereção isso. necessária, né? Aham, não tinha a ereção necessária para poder ter a relação, né? Eu falei, meu Deus, mas o que que aconteceu? E eu fiquei me culpando, né? Achando assim que era erro meu e tudo. Foi quando eu te mandei o e-mail, né? Você me respondeu. Eu falei, olha só, né? Que interessante. Aí depois, nos outros dias, aí ficou mais evidente para mim, né? A gente tinha tudo uma relação muito boa. Às vezes conseguia ter uma relação muito boa, só que daí em certos momentos acontecia isso, não mantinha essa Não ereção. mantinha a ereção. Uhum. Aí eu comecei a entender, né, aquelas frases, não, se não puder não tem problema, né, tá tranquilo, o que importa. Falei, gente, olha, e eu achando que era porque ele era quieto, calminho, bonzinho, não tinha pensado nessa forma. E eu olhava para as situações que aconteceu, eu falava, não, isso não vai acontecer comigo nunca, não, não, você não vai chegar para mim, não, ele é de boa, ele é tranquilo, normal, né, e eu achei importante falar, porque às vezes, né, outras pessoas podem ver também, passar pela mesma situação e ficar sem conseguir entender, né, que nem eu fiquei me culpando, achando que aquilo ali já me cabia, e realmente não era, né, responsabilidade minha, né, Isso é mas que nem eu muito falei, importante. sim, mas quando acontecia, né, quando tinha essa ereção normal e tudo, era muito bom. Para mim era muito bom mesmo, assim, né? Não doía, não incomodava, não machucava, eu não ficava pensando que eu era muito pequena, que eu era muito estreita, isso, aquilo, não. Estava Foi normal, você já totalmente estava livre, você já estava livre, você estava exato. curtindo. Só que é isso, assim, isso é muito importante a gente falar, Dani, porque tem muitas mulheres que passam por esse trabalho e começam, eu falo isso nas aulas lá do Chave Mestre também, mas quando a mulher começa a se livrar do medo, ela começa a melhorar, o problema da parceria começa a aparecer, começa a aflorar, né? Muitas vezes as parcerias de mulheres que sofrem com vaginismo também têm problemas, só que os problemas da parceria ficam escondidos por detrás dos problemas da mulher que parecem maiores, porque afinal de contas o impedimento vem, entre aspas, de você. É você É, que fecha, é você que não permite, é você que breca. Então fica tudo para você. Quando, na verdade, o problema é do casal. Quando a mulher tem parceria, o problema é dos dois, afeta os dois. A mulher tem sim, a mulher que sofre com vaginismo, como você hoje já sabe, a mulher que sofre com vaginismo precisa, se ela tiver o medo de se autoexplorar, isso é dela. Ninguém vai conseguir ajudar ela, senão ela mesma a fazer o que ela precisa fazer. Nenhuma parceria vai conseguir fazer isso por ela. Só que, na hora que ela está numa relação de parceria, ela vai juntar aquele medo que ela tem com o medo da situação que está juntando com a parceria, né? Então, aí, esse medo é compartilhado, esse medo seu com a parceria. Então, esse medo é uma responsabilidade do casal. Ou seja, o problema dos dois. Um pode alimentar o outro, não? Uma dificuldade de um alimenta a dificuldade do outro, muitas vezes. Então, isso é muito importante ter na mente, porque quem está ainda sofrendo com vaginismo e está escutando a gente, se tiver uma parceria ao lado, e já for uma parceria que já esteja naquela situação de zona de conforto, entre aspas, que a gente sabe que de confortável não tem nada, mas o casal às vezes se acerta e se ajusta em outras práticas que não sejam as de penetração, exatamente para evitar sofrimento e frustração. Então, vocês se ajeitam em outras práticas que não envolvam a penetração. Porém, quando a mulher começa a buscar o seu tratamento e começa, né, a ficar mais soltinha, com menos medo, e ela começa a querer experimentar outras coisas, pode ser que a parceria se assuste, principalmente esses perfis mais bonzinhos, mais submissos, ou então aqueles mais cobradores. Os cobradores às vezes nem se envolvem. E tem alguns submissos que também nem se envolvem. Não, pode, faz aí, filha, vai fazendo aí, deixa, depois eu entro em ação. Oi? Como assim? Né? A gente escuta umas coisas assim, desse jeito. Mas quando a parceria não se envolve tanto, ou tem medo mesmo de se envolver e também de experimentar, né, digamos assim, o que você conquistou na fase é. não sexual, nos seus exercícios, a gente começa a perceber que o problema dela pode começar a aparecer mesmo. Afinal de contas, essas pessoas, as parcerias, no caso, seu namorado e outros homens que também são parceiros de mulheres que sofrem com vaginismo, também não são pessoas perfeitas, também têm as suas dificuldades. Então, os homens podem ser mais inseguros, podem ter problemas com ejaculação
ejaculação precoce, podem ter problemas com a disfunção erétil e manter, né, uma ereção. Ansiedades, podem ter homens também, assim como mulheres, existem homens igualmente muito ansiosos e que podem ter dificuldade na hora de manter uma ereção e até mesmo de ficar eretos. E para penetração vaginal ou penetração anal, qualquer tipo de penetração que seja, é preciso ter uma ereção, uma boa ereção para que você possa conseguir penetrar. Porque se a pessoa, o homem, não estiver bem ereto na hora da penetração, vai dar essa sensação de parede, mas não porque você está travado, e sim porque não tem, né? Fica aquela coisa, fica um pênis, fica meio mole, meio murcho para poder entrar ali. O cara não tem a força necessária para entrar, a força que eu digo potência de ereção, né? Para entrar. Então, tudo isso conta na hora de um ato. E é importantíssimo a gente trazer isso, porque o problema do outro não é seu. O problema do outro é do outro. Claro que na interação, nós também temos uma responsabilidade na hora da interação sexual para que a gente possa fazer o que agrada o outro, né? Fazer o que nos agrada, curtir, fazer uma troca sexual para que a relação, para que o momento seja agradável e gostoso para os dois. Só que o problema pessoal de um não tem absolutamente nada a ver conosco. Isso é importantíssimo, porque senão a mulher toma mais uma culpa para ela. O meu homem, o meu marido, o meu namorado não fica com o pênis ereto porque eu não faço ele ficar com o pênis ereto. E não é assim. Não é você que vai ficar com pênis, fazê-lo ficar com pênis ereto, como também não é ele que vai fazer você ficar lubrificado ou com vontade. Quem lubrifica é você, ele é apenas um veículo. Ele vai fazer carinhos, ele vai falar coisas, ele vai te excitar, ele vai te fazer, né, te fazer, agora, te dar estímulos para ficar lubrificada. Mas ficar lubrificada é quem fica você. Assim como também quem fica de pênis ereto é ele. Você pode ajudar a estimulá-lo a ficar com o pênis ereto, mas o pênis é dele. Né? Então, se ele não se sente estimulado, ou se ele mesmo estimulado, ele tem tantos outros bloqueios que ele não consegue deixar aquela energia sexual fluir para que ele fique com o pênis ereto, ele não vai conseguir sustentar a ereção se a ansiedade dele estiver muito alta. Então, isso é muito importante entender para que vocês que estão escutando a gente não tomem mais uma responsabilidade para si, né? Então, assim, isso para mim é fundamental. E é exatamente, estou trazendo isso porque Dani trouxe isso no e-mail que a gente trocou e ela está trazendo isso aqui de volta porque é também uma forma de chamar a atenção das pessoas que sofrem com isso. Sabe, o problema do outro é do outro, não é nosso. A gente não pode tomar esse problema para a gente, né? Agora, dona Dani, o tempo passa muito rápido, gente. Já tem quase uma hora que a gente está aqui conversando, sabe? Vamos fazer o seguinte, a gente já está caminhando para o nosso final, mas eu queria que você mandasse um recado para essa mulherada que nos escuta, meu bem. Mande um recado para esse povo, para quem ainda duvida do poder do autoconhecimento. Mande. Vamos lá, então. Meninas, mulheres, não esperem muito tempo, né, para poder entrar para o programa. Se você sofre com isso, né, assim como eu sofria também, vai atrás, né, pergunte, tente entrar para o programa, né, eu não me arrependo de nada do que eu pagaria 20 vezes mais o valor, ou mais ainda, e façam isso por vocês, não é nem pelo parceiro, né, não é nem por outra pessoa, mas façam isso por vocês, né, para aumentar a autoestima de vocês, né, para aumentar o sentimento de capacidade e também porque vocês merecem ter uma relação sexual, né? Antes era eu pensando, né, e assistindo os vídeos, só olhando as outras pessoas, os comentários, eu falava, meu Deus, será que um dia eu vou estar lá falando também? Né? E hoje eu estou aqui dando o meu depoimento também, né? Então, façam quanto antes, se vocês puderem, não esperem, para meninas que são mais novas do que eu, né, não esperem, não deixa passar muito tempo para poder fazer, indo de relação em relação, se frustrando, ouvindo coisas que você não vai gostar, sabe, já entra logo, faz o que for necessário para poder sair dessa. E para as mulheres que são mais velhas, vão atrás mesmo, porque ser melhor para vocês, né, não é para o outro, é para vocês se sentirem mais completas, né, que nem eu hoje eu posso falar, eu me sinto uma mulher de verdade, né, depois que eu entrei pro programa, a partir da primeira semana, eu já me senti uma mulher, eu consegui me olhar, eu conseguia ver tudo dentro de mim, né, tudo aquilo que eu jamais seria capaz de enxergar se não tivesse entrado no programa, né, então esse é o meu recado. Meu amor, que coisa linda, assim.
Eu fico muito emocionada quando eu escuto vocês abraçando tanto a essência do programa, sabe? Porque a essência do meu trabalho é exatamente poder ajudar vocês a construir esse sentimento de capacidade, a construir esse sentimento de completude, a encontrar essa cara metade de vocês que está em vocês mesmos. A nossa cara metade, ela não está em outra pessoa, não. A gente está muitas vezes na gente mesmo, sabe? E nas mulheres que sofrem com o que você sofria, em que a coisa parece tão distante, na hora, esse objetivo parece tão distante, na hora que a gente se encontra, eu acho que o objetivo verdadeiro do programa é promover esse encontro real entre vocês, entre a sua parte sexual, entre você como um ser sexual e você como uma mulher não sexual, e promover a união dessas duas partes para que você possa realmente se formar num ser completo, numa mulher completa que você tanto quis ser, porque é assim que a gente se transforma, quando a gente reúne duas partes tão importantes nossas, que têm um peso tão igual e tão semelhante, mas que formam um ser único, que somos nós, e que é indivisível. Nós não somos separadas de nós mesmas, ou seja, a gente não funciona sexualmente de uma forma diferente que a gente funciona fora do sexo. A gente funciona de uma forma só, a gente tem facetas diferentes, né? A gente tem formas de comportamento diferentes, mas nós somos uma. Então, na hora em que você se sente de uma forma, você queria ser de uma forma, mas você se sente de outra, isso é muito ruim, isso traz um sentimento muito ruim, porque você não é aquilo que você de fato gostaria de ser naquele momento. E a gente está falando aí de uma experiência, de algo muito simples, no sentido de você poder ser aquilo que você quer ser. Né? Não somente aquilo que você almeja ou deseja, enfim, de sonhos, não, é aquilo que você realmente, de fato, você quer e você pode, porque isso é seu. O seu corpo é seu. A vontade nesse ponto é sua. Você é capaz de exercer sua sexualidade da forma que você quiser. Né? Claro, aquilo, você gostaria muito de repente, ganhar muito dinheiro, ter uma casa na praia, sair viajando o tempo todo, etc e tal. Pô, legal, desejo ganhar na loteria? Também, talvez eu também quisesse ganhar na loteria, mas esse é um desejo que não depende muito de mim, não, né? E nem de você. Pode ser que dependa da gente sem jogar, né? Pode ser que a gente tenha uma sorte. Mas tem algumas coisas que os nossos desejos, tem desejos nossos e vontades nossas que dependem unicamente, exclusivamente da gente, né? De poder implementar esses desejos e entender que nós podemos. Tudo começa pela construção desse senso de capacidade. Na hora que a gente se sente capaz de fazer as coisas, a gente tem toda a condição de conseguir, porque a gente se sente capaz de fazer. E eu fico muito feliz quando eu consigo incutir esse sentimento em vocês de algo que parece tão básico, parece tão simples, mas para muitas não é tão básico e tão simples, mas que deveria ser, que é o direito de você fazer com o seu corpo o que você quiser com ele. Verdade. E, doutora, eu só tenho te agradecer muito pela minha vida que mudou. Nossa, hoje eu sou muito mais feliz, eu me sinto completa. Eu não tenho nem palavras para escrever. Eu vi o depoimento das outras mulheres, eu falava, quando for a minha vez, eu vou falar isso, isso, isso. Mas a gente fica tão emocionada que não tem nem palavras. Temos nem palavras para escrever, doutor. Eu só agradeço muito pelo seu programa, né? Agradeço muito pela sua mentoria também, né? Porque a gente tem uma dúvida, manda no e-mail, logo você responde, é sempre com atenção e manda a resposta assim, ó, certinha, faz a prática e não tem erro nenhum, né? Eu acredito que a senhora está no lugar que a senhora deveria estar mesmo, não deveria ter outra profissão, não deveria ter outra função, né? Acho que se nasceu para fazer isso, está fazendo da melhor forma possível, né? Porque além de colocar o profissionalismo, coloca a alma e coloca o amor dentro, né? E quando junta isso tudo, não tem erro, né? E é por isso que tantas mulheres se sentem tocadas com o seu programa, né? Porque encaixa ali, encaixe de almas, né? Digamos assim. Eu só tenho que te agradecer, doutora, por tudo, e só Deus sabe o quanto que eu já chorei de felicidade, né? Por tanta felicidade que você já me proporcionou. Muito obrigada mesmo. Eu não tenho nem palavras, né, meu bem? Porque quem me fez chorar agora foi você. Eu não tenho nem palavras. Me agradeço muito por você, da gente poder ter se cruzado, do caminho da gente ter se cruzado, e eu ter conseguido ajudar você da forma que você precisava, porque é isso, né? Eu acho que a gente consegue fazer aquilo, que a gente
que a gente tem tanto amor para fazer, né? Acho que é isso também, além de eu poder estudar muito e me dedicar muito, eu amo muito o que eu faço. Eu acho que quando a gente trabalha naquilo que de fato a gente ama, é claro que a gente coloca o amor da gente nisso, isso não tem como não fazer diferença, porque o amor faz diferença. Eu acho que o mundo de hoje é um mundo que carece muito disso, né? Carece muito de amor. Eu acho que quando a gente coloca amor naquilo que verdadeiramente a gente acredita, a gente consegue muita coisa. Então, ó, eu também queria te agradecer muito, muito por esse seu lindo depoimento, muito também pela minha emoção, por ter me emocionado assim desse jeito, porque eu me emociono. É, e queria desejar tudo de bom para você, meu bem, que as coisas Ah, corram super bem para você. E que você, se você um dia precisar, eu espero que não, claro, né? Mas você sabe também onde me encontrar. Então, que tudo corra bem na sua vida, que as coisas fluam muito bem. Você é uma moça jovem, tem muito caminho para trilhar, muita coisa boa para aproveitar. E que bom que eu pude fazer parte dessa história. Agradeço muito por ah, você estar aqui comigo e pela sua generosidade também de dividir essa história tão linda com a gente, viu? muito obrigada, doutora. Obrigada por tudo. Pode deixar que eu vou atualizando tudo que eu puder. E atualize. Muito Um beijo, obrigada. ó. Beijinho. Beijo. Se você gostou dessa história, lembra de curtir o episódio, ó. Marca lá, gostei. Aproveita e se inscreve no canal. E ativa também as notificações, porque isso me ajuda muito a alcançar mais pessoas que ainda precisam saber que existe luz no final desse túnel. E também porque terão mais episódios e outros conteúdos por aqui que poderão te ajudar. Nós estamos no YouTube, no Spotify e também no Instagram. Em todos eles, basta procurar por Adeus Vaginismo que você encontrará nosso canal. Foi um prazer enorme te ter aqui. E até, ó, a próxima!